Tudo bem, mano? Aqui, boa noite. Queria te ouvir sobre as escolhas hoje, né? A gente sabe que o Grêmio teve uma semana bastante complicada, com o desgaste e o problema na logística, né, para voltar a Porto Alegre. O quanto, por exemplo, as escolhas do Cristaldo e do Serrote para começar o jogo hoje foram técnicas, físicas ou então oportunidade de ver esses jogadores? E pela segunda vez, o Grêmio tá na frente para ganhar um jogo e toma um gol de uma bola alçada, assim. Isso é um problema para ti? Isso é algo natural até do processo de refazer um time, de reajustar o sistema? Então, boa noite a todos. Falando rapidamente sobre o jogo, acho que o jogo foi dentro de um grau de dificuldade esperado para a gente, olhando pelo nosso ângulo. Eu vi jogos do Vitória, o Vitória não tem feito tantos resultados como fazia ano passado em casa, mas vem produzindo bem como equipe. Está faltando aqueles pequenos detalhes, então a gente sabia que o jogo ganhou um caráter decisivo já cedo no campeonato, né? E para nós que estamos assumindo um trabalho, viemos de um jogo em que fizemos 3 viagens a mais que o adversário, uma para ir, uma para voltar e outra para vir para Salvador. O Vitória jogou seu jogo em casa e manteve o jogo em casa, além de ter feito um dia antes a sua atuação, né? Então ganhou 24 horas a mais de recuperação. Então, nós tínhamos uma preocupação com isso e fiquei muito feliz com o que a equipe mostrou na reta final do jogo. Quer dizer que a gente teve bastante organização, a organização que deu uma economia de esforço físico para poder terminar o jogo mais inteira. Acho que num determinado momento do jogo a gente cedeu à pressão do Vitória, porque perdeu muito posse de bola. Quando você não consegue mais ficar com a bola, aí o adversário te empurra para trás como empurrou, e aí a bola começa a rondar por aí na cerca da tua área, e o risco sempre aumenta, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade, fizemos uma faltinha desnecessária em cima da linha lateral, quase, né? Acontece. E no cruzamento, faltou ainda trabalho defensivo para a gente. Eu não fiz ainda nenhum trabalho defensivo de bola parada, a não ser ordenar posicionamentos. Mas repetir, insistir um pouquinho em posicionamento de corpo, em não saltar na bola e saltar no homem, que foi o caso da bola no fundo da defesa. Sempre é uma bola difícil, né? A bola foi bem cobrada, entrou lá e sofremos o gol de empate. Mas depois a equipe retomou uma condição boa de novo de jogar, terminou o jogo mais no ataque do que na defesa, teve a sua chance de fazer o 2-1, uma chance clara. Mas acho que foi justo o resultado do jogo. Eu sempre procuro ver o outro lado e os méritos do outro lado também. Mas também falo para os jogadores que o futebol não é um jogo de justiça. É um jogo de bola na casinha deles e não na nossa, né? Então vamos seguir. Acho que demos alguns passos importantes na firmeza daquilo que queremos fazer, como uma equipe coesa, uma equipe que briga pela retomada de bola desde a sua linha ofensiva. Sempre foi isso durante o tempo inteiro, e os méritos dos jogadores, né, são elogiáveis. É daqui para frente, né? É o 3º empate consecutivo. A vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe, e isso é, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai alicerçando, dando confiança para a gente dar um passo à frente, quem sabe na quarta-feira, pela Copa do Brasil, com uma carga menos forte nas costas, né? Sabendo que vamos ter um jogo de volta na nossa casa, depois lá na frente. Então, fico feliz. Respondendo a tua pergunta especificamente sobre a questão tática e de recuperação de jogadores, eu fiz com o Cristaldo uma opção técnica, porque eu queria 2 meias. Achei que a equipe ficou precisava estar mais próximo para tentar ter essa posse que a gente quer.
Edenilson é um jogador que sempre fez o quarto homem pela direita, vindo para dentro, se juntando com os jogadores de meio. A gente colocou ele de volta aí numa função que fez muitas vezes comigo já. Cristaldo é um jogador que precisamos recuperar, porque é um meia de qualidade. Sempre que a bola passou no pé dele, ele tentou fazer coisas boas e importantes. Deixamos um homem mais à frente, 2 homens mais à frente, Oliveira e Bright. Oliveira sempre foi a válvula de escape para a gente, né? Até cansar, aí trocamos ele pelo Aravena. A gente colocou de novo um jogador que há bastante tempo não entrava, não era utilizado, mas eu acho que ajudou muito a equipe, entrou bem, a partir de um determinado momento entrou bem, deu essa possibilidade da equipe reter a bola e trabalhar, transitar com mais qualidade. Monsalve também já entrou bem, já vindo mais para dentro do campo, transportando essa bola, passando pelo marcador, e assim vai, né? Questão da opção por Igor, aí sim foi uma questão de estar mais inteiro, com mais saúde. João já vinha de uma sucessão de jogos e a gente quis recuperar ele um pouco para não correr risco, não podemos ficar perdendo. Kahneman também, um jogador que fez praticamente 2 jogos inteiros depois de 6 meses aí de inatividade. E, felizmente, a gente teve Wagner no retorno, muito bem, deu uma consistência muito boa, uma saída de bola bem qualificada para a gente pelo lado. Acho que é isso, o caminho é esse. A partir desses primeiros passos, a gente ganhar confiança para começar a evoluir e, logo ali na frente, também poder trabalhar para que a equipe tenha uma mecânica de jogo mais consistente. Mano, que é direito. Você citou a questão defensiva, que não conseguiu fazer nenhum treinamento. E isso talvez tenha sido um dos principais, se não o principal ataque do Vitória. As bolas aéreas pela esquerda e pela direita. Agora, com um tempo aqui na Bahia, sem essa viagem longa de volta para o Rio Grande do Sul, e uma viagem, de certa forma, curta até Maceió na terça-feira, vai dar tempo de treinar? Tu acha que vai ter essa possibilidade de fazer nesses treinamentos bola aérea, parte defensiva, para ver um Grêmio mais bem organizado quarta-feira contra o CSA? Bom, eu já achei que a equipe esteve mais organizada. O que eu estou falando é de trabalho mais volumoso, repetido, aquele trabalho sem graça, que o jogador às vezes até fica um pouco irritado, mas que é necessário fazer. Não vai ser possível fazer isso em 2 dias, né? Amanhã é pós-jogo e depois da manhã é véspera de jogo. Esse é o nosso dilema no futebol brasileiro, né? A gente vê muita coisa, às vezes, que a gente precisa fazer e o treinador tem que se controlar na ânsia de não sobrecarregar, porque senão você perde os jogadores e aí piora. O que a gente fez? Fez sem tanta repetição de bola, fez mais parado, fez treino de 10 contra 0, que aí não tem enfrentamento, tem menos desgaste, né? Mas isso não dá certas coisas que elas acontecem aí no jogo. Isso eu acredito que nós vamos conseguir fazer mesmo na parada aí do Mundial, talvez um pouquinho antes, que temos uma data FIFA de 10 dias, né, 13 dias. Então, aí sim nós vamos conseguir fazer. Até lá vamos conversar bastante, contar com o entendimento dos jogadores, que são jogadores já rodados, com experiência, e sempre ganhando, a cada jogo ganhando alguém, né? Vou aproveitar a oportunidade, porque sei que Gemerson foi muito criticado no jogo passado, e quero pedir para o torcedor do Grêmio que entenda, e eu sei que às vezes é difícil, na paixão, que nós não individualmente não vamos resolver nossos problemas apontando o dedo para esse ou para aquele. E quando o time estiver melhor, todos vão estar melhor. Muitos deles sofreram porque certas coisas talvez não era de acordo com a característica ideal deles, o que estava sendo feito, e acho que se a ideia for boa, se nós trabalharmos bem com consciência, todos vão ter capacidade de ajudar a fazer a sua parte bem feita, como foi hoje.
Mano, hoje, assim como na Argentina, o Grêmio teve um primeiro tempo consistente, sofreu pouco defensivamente no primeiro tempo, mas logo na volta do intervalo, aqueles primeiros 10, 15 minutos foram de pressão do adversário. É só uma questão de ordem física? O que tu pode fazer para corrigir isso, mesmo que não tenha tanto tempo de treinamento? E quero acrescentar mais uma para ti em relação à pontuação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Quanto que te preocupa, nesse momento, tu ter 3 competições e o Grêmio está numa parte indesejada da tabela, sabendo que tu vai precisar ter um jogo na quarta, no domingo, quarta, domingo? Olha, ninguém quer estar nessa posição na tabela, mas o campeonato iniciou assim e agora temos que ter a experiência necessária para saber como saímos dessa situação. Tá? Então, quando não conseguimos pontuar de 3 pontos, vamos fazer 1 ponto. Não ficamos plenamente satisfeitos, mas não deixamos o adversário fazer 3. O primeiro momento é isso. E nós vamos nos preparar, como nos preparamos hoje, para chegar na nossa casa daqui a 2 rodadas, ou na próxima rodada do Brasileiro, tendo mostrado para o nosso torcedor uma disposição que ele quer ver, um comportamento de time que ele quer ver. Porque daí ele volta para a arena, ele se sente parte e nos ajuda a ficar mais forte ainda contra os adversários que vamos ter lá, numa condição, e tornar essa condição, como mandante, mais favorável para a gente fazer, aí sim, um somatório de 3 pontos que vai nos tirar dessa situação. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. Existe um time do outro lado, né? Gostaria eu que só fossem as decisões da gente e estaria tudo resolvido. Existe um técnico que pensa o jogo, existe uma equipe que tem já alternativas, porque já está com um trabalho mais longo. Enfiou 3 atacantes fortes na frente, trabalhou com uma bola, né, dobrada pelo lado. O Mateuzinho veio se juntar aí pelo lado direito, tentando tirar o nosso volante do lugar. Então você fica naquele dilema, abre o meio ou baixa o teu atacante. Se você baixa o teu atacante, você fica sem saída na frente. Então a gente sofreu um pouco exatamente por ainda carecer de algumas coisas que nós temos que fazer. Mas eu achei que a equipe se doou muito para resolver os seus problemas. E até quando não teve essa posse, quando foi dominada, se comportou com uma entrega elogiável. Eu acho que é a partir daí que a gente vai evoluir. Mano, boa noite para você, Fábio Almeida, canal do PH da Notícia. Vou sair um pouquinho do futebol e falar de uma coisa que talvez desde o início do Campeonato Brasileiro vem acontecendo alguns problemas, e ontem o presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, ele fez um pronunciamento em público falando da arbitragem do gol ontem que o Fortaleza fez e que não foi dado. Aí eu questiono você como treinador, que é um cara que às vezes cobra excessivamente questões também de arbitragem, não é hora só também dos próprios presidentes, dirigentes de clube deixar de olhar para o próprio umbigo e começar a cobrar diretamente uma profissionalização no futebol brasileiro? Porque assim, ontem foi o presidente do Fortaleza que reclamou, mas amanhã pode ser ele que seja beneficiado, como já foi algumas vezes o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians, o Vitória, o Bahia, enfim. Queria saber dessa sua opinião, se não precisa dos presidentes tomarem uma postura de dizer assim, ó, o futebol que manda é a gente. Até porque, se eu não me engano, os clubes mandantes é que pagam a arbitragem. Se eu não me engano, você pode me corrigir. Então não está na hora dos presidentes dos clubes tomarem uma posição e dizer assim, ó, o futebol brasileiro é nosso, porque o que aconteceu ontem vai continuar acontecendo e com certeza você vai vir nas próximas rodadas reclamando de arbitragem. Olha, eu penso que a gente realmente pode melhorar e deve se preocupar em melhorar o produto futebol, que é a nossa vida, né? Nossa profissional. E a paixão dos dirigentes. O presidente está aí ao teu lado, aí você já faz amizade com ele aí e resolve como é que vocês vão resolver a questão do futebol brasileiro. É isso mesmo, a gente pensa mesmo um pouco demais no nosso umbigo, né? A gente tem um pouco de dificuldade de enxergar o futebol brasileiro como um todo. A gente sempre quer levar um pouquinho de vantagem para o lado da gente. É um defeito grave que a gente tem, acho que precisa superar isso. Começa com os maiores clubes do Brasil,
que talvez deveriam dar o maior exemplo, porque são os que têm mais arrecadação, são os que têm mais receita, são os que têm mais tudo e também têm mais torcida, né? Eu acho que é um bom caminho. Acho que temos que sentar todos, as pessoas devidas das suas áreas, para estudar essa questão aí, porque eu acho que é uma questão bem profunda do futebol brasileiro, sim. Tá? Ora é o Fortaleza, ora é o Grêmio. O Grêmio vem no Grenal aí de um pênalti, né, muito, muito reclamado. Então, realmente ninguém escapa. Ano passado a gente com o Fluminense aqui teve um pênalti aos 47, também um pênalti do Mateuzinho meio mandrake. Foi a maior esticada de perna que o Mateuzinho deu na vida. Pênalti, o juiz marcou, perdemos o jogo, né? Pois provavelmente já fomos beneficiados também em outros momentos. Ninguém escapa. E eu acho que à medida em que a arbitragem fica frágil, fica pior. Porque não tem como, se a pessoa estiver altamente pressionada, estiver altamente cobrada, ela não piorar, né? É muito difícil para um técnico trabalhar sendo chamado de um monte de coisa nas costas dele. Imagina o árbitro, que ainda tem que interpretar a regra lá na hora, numa fração de segundos, e um monte de coisa. 15 pessoas do lado dele pressionando para fazer tudo. É bem provável que ele quer acertar, ele não está ali para errar, né? Mas eu penso que passa por uma profissionalização. Se a gente quer cobrar, a gente tem que dar condições, né? Mas se fala bastante tempo nisso e eu acho que tem que partir de quem dirige o futebol. Eu acho que a gente vai poder dar a nossa parte de contribuição quando for consultado, melhorar o comportamento, que é a nossa parte, que é a parte que não é boa, né? Acho que todo mundo tem uma parte para fazer para o futebol melhorar. Mano, boa noite. Primeiramente, bem-vindo de volta. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar desde que tu retornou ao futebol do Rio Grande do Sul. Duas coisas que foram pontuadas aqui nessa entrevista que eu gostaria de trazer por um outro lado. Primeiro, falou que agora vai ter esses 2 dias aqui em Salvador, talvez o primeiro período para um treinamento maior, tirando a pausa lá em junho. Esta pausa também pode servir para encontrar algumas carências a serem resolvidas. Eu sei que, por exemplo, o Edenilson, um jogador que tem sido importante para ti, só ele, com essa característica, né, ser esse terceiro homem ali, o camisa 8 armador, se vai buscar alguém para ser um substituto dele. E também o caso do Gemerson, que hoje titular, tu falou, né, sobre a arbitragem, quando a gente é cobrado, a gente fica mais frágil, fora de casa, sem cobrança, o Gemerson faz o gol. Então, se isso é um sinal de que o Gemerson pode ser o titular, ou também é uma posição que o Grêmio vai buscar aí um reforço nessa mini janela que tem depois do Super Mundial. Bom, prazer falar contigo depois de bastante tempo. É um prazer retornar ao Rio Grande do Sul, minha terra, e prazer muito maior retornar ao Grêmio depois de 20 anos de estada, né? 2 dias de trabalho, assim como nós vamos ter aqui, não vai deixar de ser feito o trabalho, mas não vai solucionar problemas que nós achamos que sejam problemas mais enraizados, que exigem um tempo maior de trabalho. A gente faz de tudo para que as coisas melhorem. Achei que as coisas melhoraram em alguns aspectos importantes da equipe. A gente fica esperançoso de que os outros problemas seguirão o mesmo caminho, né? Eu acredito muito em equipe. Eu acredito muito em organização de equipe. Quando a equipe está organizada, os jogadores médios crescem. E vamos ser realistas. O nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas. Os fora de série, na sua maioria, vão para fora. Os outros que vêm meninos, né? Alguns retornam já um pouquinho de idade. Então temos que fazer a conciliação disso para tirar o melhor, né? O que é que faz a diferença, então? É a organização de time. Acho que temos vários exemplos aí pelo Brasil. O Vitória é um exemplo da campanha que fez ano passado. Fortaleza é um outro exemplo, tá? E eu acho que sem dinheiro não dá para fazer futebol. Mas com bastante dinheiro não temos garantia de nada. Vai continuar tendo que trabalhar bem, vai continuar tendo que organizar bem.
ser ponderado. Nós do Rio Grande do Sul temos as nossas limitações de receita, porque somos de um outro pedaço do país, né? Então temos que ter outras virtudes que não sejam só investir uma folha de 30 milhões, como outros têm capacidade para fazer. Mas já fomos campeões assim, sempre houve uma diferença no país, e não dá para a gente sentar e começar a chorar e dizer que não dá para fazer. Vamos trabalhar todo dia para fazer melhor, é a nossa vida, é a paixão. Eu acho que o máximo, o que nós temos que ter em relação ao torcedor, ao respeito, é que, independentemente dessas dificuldades todas, e das dificuldades econômicas que todos têm, vai 40 mil pessoas no nosso estádio, todo jogo, e eles merecem a nossa entrega total e o nosso respeito total para a gente fazer o melhor. É isso que nós vamos fazer quando eu estiver à frente do Grêmio. Tenho certeza que é isso que o nosso torcedor quer.